Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar relatividade restrita de Einstein ou relatividade especial de Einstein. Então, nós sabemos que, aqui muito rapidamente, no caso da relatividade de Galileu, nós temos três dimensões espaciais e um parâmetro de evolução temporal. Então aqui nós temos espaço euclidiano de 3 dimensões. E o parâmetro de evolução temporal, tempo. E mais uma vez nós sabemos que dois referenciais inerciais, se nós considerarmos dois referenciais inerciais, referencial 1 e referencial 2, nós sabemos que se ambos estiverem medindo a dinâmica de uma estrutura qualquer dotada de massa m, então, e esses referenciais são inerciais, ou seja, o observador 2 está em repouso em relação ao observador 1, ou mesmo o observador 2 está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador 1. Então, aqui o tempo medido, o intervalo de tempo medido por 2 é igual ao intervalo de tempo medido por 1, ou seja, o intervalo de tempo medido pelos relógios devidamente sincronizados no observador 2 é rigorosamente igual ao intervalo de tempo medido pelos relógios devidamente sincronizados no observador 1. E que intervalo de tempo é esse? Exatamente o intervalo de tempo entre dois eventos associados à dinâmica dessa estrutura material dotada de massa m. Muito bem. Ao passo que na relatividade especial de Einstein, no caso da relatividade especial de Einstein, nós temos 4 dimensões. 4 dimensões. Então nós temos um espaço-tempo de 4 dimensões. Então, se nós considerarmos aqui, nós temos x, y, z. Vamos considerar assim: CT, x, y, z. Então, este é um ponto que define um evento, um evento no espaço-tempo, um ponto do espaço-tempo de 4 dimensões. E o que é C? C é exatamente o módulo da velocidade vetorial v de isso é nada mais do que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética em meio do tipo vácuo. Então, e C multiplicado por T, ou seja, a velocidade da onda eletromagnética propagando-se no vácuo multiplicado pelo tempo, pelo parâmetro de evolução temporal T, né? Que agora é uma dimensão, mas é importante entender que a dimensão não é apenas o tempo, a dimensão é CT, ou seja, tempo, velocidade multiplicado por tempo. E no âmbito da cinemática, não é, estudado durante o primeiro e o segundo grau, especialmente durante o segundo grau, nós sabemos que velocidade é igual a espaço dividido por tempo, e o tempo passando multiplicando com a velocidade gera o espaço.
Então, a unidade de medida de C multiplicado por T é exatamente metro, centímetro, milímetro, polegada, qualquer que seja a unidade de espaço. Então, nós temos sim um espaço de 4 dimensões, um espaço-tempo de 4 dimensões aqui, em que CT é uma dimensão, X é uma dimensão, Y é uma dimensão, Z é uma dimensão. Muito bem. Estaremos oportunamente, aqui de forma muito respeitosa, citando os grandes cientistas brasileiros que entendem sobre o assunto, não é? Indicando o currículo Lattes desses cientistas, indicando canais, portais, por assim dizer, sobre ciência, onde nós poderíamos encontrar as palestras, os artigos e demais assuntos, não é, desenvolvidos e apresentados pelos grandes cientistas brasileiros, especialmente os brasileiros, que entendem muito bem, não é, quem de fato entendem sobre esse assunto. Eu estou aqui como professor e efetivamente como estudante do assunto, então pretendo estudar, entender melhor para transferir aqui de forma mais segura possível e certamente mantendo um nível introdutório, básico sobre esse tema. Então agora nós vamos fazer aqui, vamos analisar. Nós sabemos que a relatividade é analisada em 4 dimensões e nós vamos fazer uma redução conveniente do ponto de vista da visualização, não é? Do trabalho de ilustrar, por assim dizer, uma vez que 4 dimensões geram então toda uma dificuldade cognitiva para o ser humano analisar, ou desenhar, ou traçar, ou construir figuras e ilustrações em 4 dimensões. Então nós vamos tentar reduzir muitas vezes para 3 dimensões ou para 2 dimensões no que concerne a questões associadas à ilustração, a desenhos, figuras e tudo mais. Mas do ponto de vista algébrico, nós manteremos todo o rigor trabalhando sim em 4 dimensões. E vale ressaltar que o postulado 2, ou seja, o postulado em que todos os referenciais inerciais fazem aferição e encontram a mesma medida com relação à velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, isso implica em uma série de consequências que gera então uma grande diferença conceitual entre relatividade de Galileu e relatividade de Einstein. Então vamos aqui objetivando uma simplificação algébrica e geométrica e de ilustração geométrica, consideramos um espaço-tempo em 2 dimensões. Consideramos um espaço-tempo em 2 dimensões. Vamos considerar aqui a dimensão x e a dimensão ct. E agora nós vamos assumir muito bem. Agora, vamos assumir o observador
vamos assumindo que o observador 1, vamos escrever O1, está em repouso. E assumindo que o observador 1 está em repouso e que o observador, vamos assumir um outro observador O2 está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador O1. Muito bem. Vírgula, com velocidade, e não é preciso informar que a velocidade, no caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade apresenta um vetor que está na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo modo ao longo do tempo. Então nós já sabemos sobre essas características. Então agora nós vamos considerar um diagrama, aqui um diagrama de espaço-tempo. Em duas dimensões. Diagrama de espaço-tempo em duas dimensões. Então vamos tentar. E aqui nós temos CT, e aqui nós temos o espaço X. Muito bem. Então nós temos a dimensão CT e a dimensão X, considerando um espaço-tempo em duas dimensões. E então nós vamos considerar essa reta como, aqui observador O1, e esta outra reta associada ao observador O2. Ou seja, nós temos aqui, ilustrativamente, isso é denominado como linha de mundo linha de mundo ou linha de espaço-tempo do observador O1. Similarmente, esta é a linha de mundo ou linha de espaço-tempo do observador O2. Por quê? Porque no âmbito da teoria da relatividade especial de Einstein, nós temos o espaço-tempo quadridimensional, x, y, z e ct, são as quatro dimensões, e então a sequência de eventos ao longo do tempo, por assim dizer, né? A sequência de eventos que ocorre ao longo do tempo, cada evento está associado a um ponto desse espaço-tempo contínuo, e então a união de pontos gera uma linha contínua, e essa linha contínua é denominada como linha de mundo, em geral, é traduzida assim como linha de mundo ou linha de espaço-tempo, ou seja, é exatamente a evolução no espaço-tempo, a indicação geométrica, por assim dizer, da evolução no espaço-tempo de uma estrutura
material dotado de massa M. Então aqui, uma vez que esse observador 1 está em repouso em relação às estrelas fixas do universo, né, considerando as estrelas fixas tal como medidas aqui a partir de observatórios astronômicos a partir da superfície terrestre, então nós temos, considerando que esse observador O1 ele está em repouso, então a linha de mundo indica que ele está em alguma posição aqui, x subíndice 0, uma posição fixa, e variando apenas na dimensão, né, evoluindo apenas na dimensão CT, ou seja, a dimensão velocidade da luz multiplicado, velocidade da onda eletromagnética multiplicado pelo tempo. E aqui nós temos o observador 2, o observador 2 está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador 1, e portanto existe uma determinada inclinação. Os detalhes sobre as linhas de mundo, a inclinação dessas retas no espaço-tempo, nós estudaremos gradativamente ao longo deste curso. Muito bem, então, como vamos fazer, né? Então agora nós vamos considerar tentar vamos considerar assim, preciso realmente apagar. Então agora vamos agora definir um fator, aqui vamos definir um fator K, e esse fator K ele está associado, está relacionado às características de movimento, de dinâmica entre os observadores inerciais O1 e O2. Então existe assim um termo, esse termo nós vamos denominar como K, e este termo relaciona a dinâmica entre os observadores inerciais O1 e O2. Acho que bom, vamos aqui considerar CT
e vamos considerar x. Então, aqui nós temos a linha de mundo do observador 1 e a linha de mundo do observador 2. O observador 2 está em movimento retilíneo uniforme em relação ao observador 1 e o observador 1 está em repouso. Então ele deve ser uma linha realmente perpendicular ao eixo x, uma vez que o ponto x não varia, ou seja, a posição espacial em x permanece constante, o que varia é o relógio, a evolução temporal no relógio do observador O1. Então, se nós considerarmos aqui uma onda eletromagnética, e essa relação nós vamos fazer considerando ondas eletromagnéticas, nós vamos considerar que existem aparelhos, hipoteticamente, aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas, captam a onda eletromagnética e refletem e transmitem a onda eletromagnética para o outro observador. Então nós vamos considerar aqui uma onda eletromagnética que se propaga no espaço-tempo, e então ela se propaga até do observador 1 para o observador 2. E vamos considerar que a onda eletromagnética, vamos considerar dois pulsos, né? Vamos considerar assim, vamos considerar que em algum instante do tempo t, em algum instante do tempo para o observador 1 existe a emissão de uma onda eletromagnética que alcança em direção, no sentido de alcançar, de atingir o observador 2, a máquina receptora no observador 2. E o observador 2 recebe aqui, né, isso é indicado por um ponto na linha de mundo do observador 2. Aqui também a saída da onda eletromagnética é indicada em um ponto na linha de mundo do observador 1. E então, dois eventos, quaisquer que sejam, né, no contexto de uma análise experimental, laboratorial, com um determinado dispositivo, determinada máquina, dois eventos, um emite uma onda eletromagnética e o evento em seguida, alguns segundos ou algum intervalo de tempo depois, também emite uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética é recebida pelo observador 2. Aqui nós temos aqui um intervalo, vou tentar escrever em azul. Esse é um intervalo de tempo, nós vamos considerar aqui como C delta T. C delta T, vamos escrever assim, C delta T, ou seja, uma variação de tempo. Como C é constante, o que varia é o tempo, não é o C. Então C multiplicado por delta T indica dois instantes de tempo gerando uma variação no intervalo de tempo. Muito bem. Então agora nós vamos por uma questão de limitação com relação ao processo de gravação. Nós vamos encerrar a aula neste momento e oportunamente retomaremos.